programa, vamos te levar a scottritter.com para que você possa ficar por dentro de tudo sobre Scott Ritter. Mas vamos começar aqui, Scott, vamos começar aqui. E precisamos tocar neste assunto porque havia toda essa conversa a respeito de, sabe, o Witkoff e a sua equipa, e eles se encontraram com os russos. E eu não sei, eles deviam estar a usar tênis e uma camiseta do ACDC ou algo assim. Você sabe, você os imagina deitados assim, relaxando, e os russos, eles estão conversando e conversando. Aparentemente, os ucranianos estão, como sempre, não vamos desistir de nada, vamos resistir firmes. Muita gente está, eu estou assim. Eu já não cubro mais estas chamadas negociações de paz na Ucrânia. Para mim, não há mais o que noticiar, porque é como se já estivesse tudo dito. Nós. Tu e eu já falamos sobre isso. Todo mundo sabe o que, onde, a direção que isso está tomando e o que tem que acontecer. Então, o conceito de negociações de paz é trabalho para ocupar tempo, talvez. Eu não sei, mas é só isso para mim, sua opinião sobre o assunto. Bem, uma coisa que eu vou dizer, eu sempre afirmo isso, e os russos sempre defenderam essa ideia. É extremamente necessário que as potências nucleares conversem. E eu sei que os russos, mesmo cientes disso, eles sempre afirmam, é necessário. Isso é importante. Não estávamos conversando antes. Então eu diria que é importante que eles conversem. Mas não são bem conversas de paz. Enfim, Scott. Bem, não são conversações de paz. São conversações de capitulação. Antes de mais nada, peço desculpa à sua audiência. Eu estava a tirar neve quando percebi que tinha um compromisso. E o meu, estou com cabelo de chapéu. Então, sabe, é um dia de cabelo. Como eu digo, na nossa idade, Scott, já que temos a mesma idade, ter um pouco de cabelo e ainda, sabe, ter um pouco de penugem no topo é uma coisa boa. É bom para o cabelo. Ter um problema de cabelo é melhor do que não ter cabelo nenhum. Então, sabe, mas de qualquer forma, eu só não quero que as pessoas pensem que estou desrespeitando elas ou algo assim. Mas, sabe, tivemos muita neve e ela precisa ser removida e eu estava tentando removê-la. Sabe, nestas conversações, acho que os russos deixaram claro que, sabe, as suas exigências básicas são inflexíveis nisso. E, sabe, Trump... Olha para mim, deixa-me dizer assim, isto é, vou irritar toda a gente, mas não me importo, já não me importo mais. Ele é um covarde moral e físico. Ele é um covarde moral e físico, sem tirar nem pôr. É um valentão que, sabes, se esconde atrás da sua riqueza e usa a sua riqueza como alavanca para intimidar as pessoas. Mas, quando se trata de confronto físico real e de fazer o que é certo, Donald Trump é incapaz de fazer qualquer um dos dois. Sabe, o ataque da Delta Force a Maduro, sabe, foi o mais próximo de uma aposta certa possível. Eu posso te garantir isso. Quer dizer, ouvindo Donald Trump falar depois, bem, a situação foi crítica para mim. Ele viu a sua presidência desaparecer diante dos seus olhos quando chegou o relatório de que o CH-47 líder sofreu fogo pesado e que o piloto tinha sido ferido e coisas assim. Ele viu a sua presidência colapsar, porque se aquele avião tivesse sido abatido, e se tivéssemos perdido, sabe, uns 30 e poucos operadores especiais na Venezuela tentando sequestrar seria o fim da sua presidência. Estaria tudo acabado, terminado, e ele sabe disso. Ele fez porque lhe disseram que era garantido, e quando não se mostrou ser certo, ele está... Sabe, explodir barcos no Caribe não é um ato de heroísmo, pessoal. Só quero lembrar-vos, é um ato de covardia e é ilegal, mas isso é outro assunto. Então, este é um homem que sempre recua, quando confrontado por pessoas com verdadeira fibra. E Vladimir Putin é um homem de aço puro. Ele não pisca, não blefa, não, sabe? Ele não recua. Ele fará o que é certo, mas ele não vai desviar dos objetivos que estabeleceu. E você está vendo isso acontecer, porque agora, sabe? Veja o que Donald Trump fez. Você se lembra? Quero dizer, estou tão infeliz com Vladimir Putin. Vladimir Putin é o homem o homem horrível do mundo. Ele não pode fazer nada. Vou sancioná-lo até a morte. Vou até que os ucranianos tentem matá-lo e negar que o matei. Já farei tudo isso e mais. E o Putin, tipo... vamos simplesmente tirar a Ucrânia da rede. E então, quando percebemos que não há nada que possamos fazer, quer dizer, Kiev é uma cidade morta agora. Uma cidade morta. E levará décadas para Kiev se recuperar disso. Enquanto falamos, em todos esses edifícios altos, as linhas de esgoto estão estourando. E... há literalmente água cheia de merda escorrendo das varandas dos prédios, cobrindo Kiev é uma cidade morta e pode morrer de vez. Quer dizer, quando o prefeito diz saiam da cidade, pessoal, e não voltem mais, sabe, essa é a realidade. E a Rússia agora está numa posição em que até os ucranianos dizem mais um ataque e tudo acaba. Perdemos a capital para sempre, já era.
nós não vamos conseguir nos recuperar disso. E a Rússia está desenvolvendo a capacidade, e essa é a vantagem que eles tinham na mesa de negociações. Porque, sabe, Budanov estava chegando falando sobre precisamos parar com isso, precisamos parar com aquilo, precisamos de um cessar-fogo, blá, blá, blá. E os russos disseram, vamos parar de atacar Kiev se vocês pararem agora de atacar nossos alvos de energia. Mas se nós, da próxima vez que atingirem um alvo energético, vamos tirar a vossa cidade do mapa da rede, estão mortos. E sabem, a Ucrânia está a olhar para os Estados Unidos a perguntar o que vão fazer sobre isto. Os americanos dizem, peguem ou larguem, sabem, este é o mundo em que vivem. E depois eles levaram a um próximo nível. Os ucranianos estão tipo, sabe, esta cessação de, sabe, Kiev ser tirada do mapa está agora ligada, não é uma coisa isolada. Os russos não estão a jogar esse jogo. Os russos disseram, sim, há mais uma coisa, mais um detalhe. Só faremos isso se assinarem o acordo que exige a evacuação do Donbas. E a guerra não acaba até que vocês evacuem o Donbas. E só então falaremos sobre o fim da guerra. Antes mesmo de podermos ter essa conversa, vocês têm que se mandar daqui, porque essa é a nossa terra. Vocês não têm direito a voto, não têm voz em absolutamente nada, é nosso. E a América diz, é deles, vocês têm que ir embora. E a Ucrânia pergunta, bem, e as garantias de segurança? E então a América responde, nós falaremos sobre isso depois que vocês saírem do Donbas. E assim, os ucranianos estão numa situação de perda total. E é onde estamos. Isto não é uma negociação. Isto é uma capitulação. Isto é a Rússia a conseguir o que quer. Isto é a Ucrânia a acordar para a realidade de que foi abandonada pela Europa. O curioso sobre toda esta coisa da Groenlândia. E a distração é a Ucrânia, sabe? Onde estão aqueles 800 mil milhões de dólares ou euros que a Europa dizia que lhes ia dar? Ninguém mais fala nisso, porque a Ucrânia não é prioridade. De repente a Europa está percebendo, sabe, o que fazemos quando o papai está bravo conosco? O que acontece se o papai for embora de casa? Sabe, olhando para Ursula von der Leyen, a mamãe pode cuidar de nós? E a resposta é não. Sabe, e eles estão em pânico com isso, com as consequências de perder os Estados Unidos. A Europa está acordando para o fato de que, apesar de toda a sua conversa dura, eles não têm absolutamente nada. Quer dizer, até o Mark Rutte, ele teve que sentar lá e os colocar em alerta. Qualquer um que acredite que qualquer nação europeia, ou a Europa em geral, possa se defender sem os Estados Unidos, que pense novamente. Não pode, não podemos. Eles estão finalmente acordando para o fato de que precisam da América. Eles precisam da América muito, muito mais do que nós precisamos deles. E então, você está começando a ver uma mudança na Europa, o que significa que todo esse jogo da Ucrânia está sendo deixado de lado. Zelensky é um ninguém agora. Merz veio a público e simplesmente disse, a ideia de vocês aderirem à UE em janeiro de 2027, uma das principais exigências de Zelensky, não falarei de paz a menos que garantam E Merz respondeu, não, vocês não preenchem as qualificações e provavelmente nunca o farão. Bem, estão apenas martelando pregos no caixão da Ucrânia de Zelensky. Bem, e é aqui que eu acredito que estamos eles, sabe? Eu sempre dou risada quando as pessoas perguntam, sabe? Quem é a delegação russa? E eu respondo, bem, é o chefe do GRU. Bem, quero dizer, ele consegue. Eu disse, você precisa entender, ele não negocia. Ele não está ali para te ouvir. Ele está ali para repetir o que lhe disseram, para repetir e deixar bem claro para você as consequências de sua falha em cumprir. Ele saiu e disse, estamos muito felizes. Os ucranianos não estão muito felizes. Então, essa é a situação em que nos encontramos com estas negociações. E, bem, você sabe, a Ucrânia vai acabar descobrindo as consequências se eles continuarem a brincar. Os russos já acumularam uma quantidade considerável. Quer dizer, eles acumularam, sabe, munições de precisão, tudo isso. O próximo ataque a Kiev será o último ataque a Kiev, porque eles vão entrar e eliminarão cada último ponto de sobrevivência que houver, e os ucranianos já estão dizendo, não conseguimos reparar isso. Mesmo no verão, não seremos capazes de reparar isso. É que talvez consigamos reativar uma coisa, outra e mais outra, mas se os russos atacarem de novo, não conseguirão reativar nada. E então os russos simplesmente se voltarão para outras cidades e as deixarão sem energia até que toda a Ucrânia esteja sem energia.
E então é uma questão de o que desmorona primeiro, a vontade do povo ou os militares. E é uma corrida agora, porque as pessoas não conseguem sobreviver, elas não conseguem sobreviver. E para todas as pessoas que estão por aí dizendo, bem, quão cruel é isso? Não sei o quão cruel foi quando a OTAN atacou Belgrado e fez a mesma coisa maldita com os sérvios. Digam a eles, né? Se querem parar de congelar, se querem parar de sofrer, apenas concordem com os 5 pontos que vos ditamos. Bem, agora a diferença entre o que a OTAN fez na Sérvia e o que a Rússia está a fazer na Ucrânia é o direito internacional. A OTAN fabricou um caso com falsas acusações de genocídio para ilegalmente tomar território, anexar território Kosovo de um Estado soberano. A Rússia articulou uma reivindicação legítima de autodefesa sob o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, autodefesa coletiva que foi feita correta e adequadamente, e essa é a diferença. Então a Rússia está aderindo ao Estado de Direito. A OTAN não, mas a Rússia está jogando um jogo duro. Quer dizer, este é um jogo difícil. Guerra é um negócio difícil. E, novamente, só tenho que te dizer, participei de uma campanha aérea estratégica contra o Iraque que fez exatamente a mesma coisa. O que fizemos no primeiro dia? Desligamos a rede elétrica. Lembro-me como inspetor de armas. Sabe, você leu sobre isso? Havia o novo míssil de cruzeiro, o novo Tomahawk. Você pensa, nossa, não sabia dessa. E você folheia e pensa, nossa, e ele lança fibras de carbono enquanto se move. Ele basicamente voa e atravessa a rede, lançando fibras de carbono que curto-circuitam a rede inteira e a derrubam. E mais tarde havia uma usina de energia em Abu Ghraib e os iraquianos tinham enterrado um monte de mísseis Scud destruídos perto dali. Então, para chegar lá, tivemos que atravessar a usina de energia e eu só me lembro de ver as fibras de carbono por toda parte. Elas estavam espalhadas por tudo. E está lá em cima, você tem que reconstruir tudo porque vai causar um curto-circuito. Você não consegue gerar energia alguma lá. É uma arma engenhosa. É isso que se faz em tempo de guerra. Você desliga as redes elétricas, porque as redes elétricas, você sabe, impulsionam as comunicações, elas fazem as coisas funcionarem, o que ajuda a facilitar o comando e controle. É um ato de guerra legítimo. Então, para todas as pessoas que estão por aí dizendo por que eles estão fazendo isso, pergunte a si mesmo por que não o fizeram antes. Essa é a questão crucial aqui. Porque todas as pessoas que chamam os russos de cruéis, já estamos há 4 anos neste conflito. Se a Rússia quisesse causar mal ao povo ucraniano, a Rússia teria feito isso logo no primeiro dia. A Rússia não fez isso no primeiro dia porque o objetivo da Rússia nunca foi prejudicar o povo ucraniano. A Rússia sempre tentou fazer com que os ucranianos viessem à mesa de negociações, confrontando-os com a realidade de que não prevalecerão no campo de batalha. Mas a Ucrânia continuou a receber centenas de bilhões de euros e dólares em apoio e assistência, enviando pessoas para frente, massacrando 1,5 milhão da sua população. E finalmente a Rússia está a dizer que vai pôr um fim a esta situação. E então agora estão a fazer o que deveria ter sido feito desde o primeiro dia. Se tivessem feito isso no primeiro dia, esta guerra teria acabado muito mais cedo. Mas, novamente, a Rússia não via isso como uma guerra. A Rússia estava usando-o como uma operação militar especial e a gênese das ações da Rússia não veio de a Rússia redefinir como iria lutar a guerra no campo de batalha. Foi a Ucrânia operando a mando da CIA, MI6 e outros, engajando-se numa guerra estratégica contra a infraestrutura energética da Rússia. A Ucrânia iniciou a guerra energética e a Rússia tem passado por diferentes fases, lembrando aos ucranianos o tempo todo que podemos sempre aumentar a intensidade. E finalmente os russos disseram: aumente o volume. E agora Kiev está acabada e vocês vão perder outras cidades, vão perder tudo. E, finalmente, os ucranianos acordaram para a dura realidade do que estão enfrentando. E vai levar um tempo para Zelensky se dar conta de que tudo acabou para ele. E eu acho que vocês vão ver o colapso político chegar muito rapidamente, porque ele é um líder falido, de um Estado falido, e ele não tem nenhuma solução. E o povo ucraniano está a acordar para este fracasso. Eles toleraram o fracasso por causa da máquina de corrupção, sabem? E das benesses que lhes chegavam por causa disso. Mas agora a máquina da corrupção está sendo exposta a todos. A raiva está começando a surgir, o ressentimento. E então você está vendo o colapso político, né? O colapso social, já temos o colapso econômico, né? O colapso militar, esse é o colapso da Ucrânia, e é por isso que os russos estão felizes, mas não é uma negociação. Isso não é algo que está acontecendo porque a Rússia está negociando. E isso está acontecendo porque a Rússia está ditando as regras, né? E o instrumento dessa imposição é os Estados Unidos, Donald Trump, que de repente não está tão empenhado em sancionar a Rússia até a morte e fazer tudo isso porque ele percebe que simplesmente não funciona. Papai não consegue assustar o Putin. Bem, o que eu digo é o seguinte. Sabe qual é mesmo? O termo em latim, vai victis, ai dos vencidos, é assim que a guerra funciona.
Se você perder, é o que é. E vou te dizer. Deixa eu acrescentar isso, porque o Scott e eu já estivemos. Nós fomos aos museus em San Petersburg, que era Leningrado. E nós compreendemos, né? Se você entende o que os russos passaram, o que os russos sofreram, então você entende. Então você vê de outra forma. E você diz, vocês são pessoas de sorte. Que eles simplesmente não arrasaram tudo. E quando eles viram indivíduos marchando como gansos, com tatuagens de Hitler espalhadas pelo corpo, bem na fronteira deles, eles tiveram uma sorte imensa que os russos, com base no que eu testemunhei, com base em tudo o que eles suportaram, 1 milhão de pessoas mortas, civis lutando, pessoas cavando trincheiras no frio congelante enquanto morriam de fome para tentar conter. Quando você vê isso, quando você tem sorte de eles não terem simplesmente arrasado tudo, e considerando tudo o que eles passaram, por mais pacifista que eu seja, eu não poderia culpá-los se tivessem feito. Felizmente para o mundo, eles simplesmente disseram, não vamos matar todo mundo, mas eles poderiam ter feito e não fizeram. Bem, somos abençoados por Yesh. Esta é a outra grande revelação sobre a Rússia e o povo russo. Olha, eu sou americano e me orgulho disso, mas irrito muita gente porque sou americano. E você me empurra, mesmo que eu, como um pacifista, você me empurra, eu vou chutar sua bunda ou morrer tentando. Quando as pessoas dizem que querem fazer mal à América, eu traço a linha e digo, pode vir então, sua vadia, eu vou te dar um tapa até o inferno. E eles dizem, bem, isso não é muito pacifista da sua parte. Não, é americano da minha parte. Eu reconheço isso, eu escrevi sobre isso. Eu não estou feliz com isso, mas é quem eu sou. É o que eu sou. Sejam gratos por os russos não serem como eu, certo? Porque os russos têm muito mais motivos do que qualquer americano para serem agressivos, ressentidos e vingativos. Bem, sabe, estamos a falar sobre os museus. Os russos representam fielmente esses museus. Não é apenas São Petersburgo. Nós fomos até Rzhev. Eu fiz questão. Eu falei com o Garland. Quando chegarmos, vou te levar a Rzhev. Eu disse, você tem que ver. É absolutamente essencial que comecemos sua viagem na Rússia com isso. Rzhev é um lugar onde milhões de soldados russos morreram de 1942 a 1944, mas a parte principal é o 1943, desculpe, é no final de 1942, início de 1943, enquanto a batalha de Stalingrado está em fúria. Sabe, eu estive em Murmansk, temos que ir lá, você tem que ver. Gigante, a pátria chama, as lágrimas escorrendo pelos seus olhos, quer dizer, é algo realmente muito emocionante, as paredes, com todos aqueles nomes, é simplesmente uma coisa louca. É digno da glória que lhe foi atribuída. Mas o que não se falava por muito tempo na União Soviética era Rzhev, lá no norte. Você sabe, a oeste de Moscou, onde os russos lançaram uma série de ataques para fazer os alemães acreditarem que aquele era o seu principal contra-ataque, e isso paralisou os alemães no lugar. Das 6 divisões que poderiam ter sido liberadas para reforçar Stalingrado, para romper as linhas soviéticas, para libertar o 6º Exército, para mudar o resultado, não puderam ir porque estavam presas em Rzhev. E para mantê-los lá, os russos continuaram atacando e atacando e atacando, e eles estavam sendo massacrados e massacrados e massacrados. Mais de 1 milhão de mortos enterrados na terra e esquecidos, completamente esquecidos, até que Vladimir Putin apareceu. E Vladimir Putin disse, nunca esqueceremos o sacrifício feito por todos os soviéticos. E ele construiu este monumento. E o monumento é tão triste quanto você pode imaginar. As almas dos soldados transformadas em cisnes, emergindo do solo, rodopiando até assumirem a forma do soldado soviético, que te olha com olhos que ao mesmo tempo revelam sua bravura e determinação e a tristeza de serem esquecidos. E a questão toda é que você nunca esquece, nunca esquece. E essa é a questão. Isto não é apenas sobre entender a história. É como os russos absorveram a história em sua própria essência, em seu próprio ser. Tive uma conversa maravilhosa com Maria Zakharova. Ela é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores e se transformou. A conversa se transformou. Lá vem os cisnes subindo do chão. Cruz, peço desculpa. Não são cisnes, são cruz. Mas se transformou numa conversa, não numa entrevista. E ela falou sobre a sua avó e como a sua avó, quando, sabe, em Leningrado, depois de ter passado fome, quando começaram a trazer para fora os prisioneiros de guerra alemães, os alemães, ela percebeu o quão famintos eles estavam e ela lhes deu a sua ração de pão. E eles perguntaram, por que você está fazendo isso? Ela disse, porque aquele é o filho de alguém, é o marido de alguém, é um ser humano. Essa é a compaixão dos russos. Então eles tinham uma compaixão, mas eles também. Quer dizer, um dos
os lugares. Sabe, eu sou um cara bem forte. Emocionalmente, eu tento ser. E sabe, depois me emociono quando vou a lugares assim, ou em particular, apenas enxugo uma lágrima. Não sou muito de demonstrar minhas emoções em público. Mas lá na Crimeia, quando eu visitei o museu do bunker, o último bastião de defesa da Crimeia e coisas do tipo, você caminha por aquele museu e você passa por um corredor onde você entra e há estrelas acima de você. E está escuro e há estrelas. Enquanto você caminha por lá, as estrelas se transformam nos rostos dos soldados e civis que morreram e eles estão olhando fixamente para você. E é simplesmente avassalador. Mas basicamente a mensagem é: nunca se esqueça do que sacrificamos por você. Nunca desonre o sacrifício que fizemos por você. Quando fui a Votkinsk em 1988 na cidade, há um memorial aos heróis da União Soviética, um memorial à guerra. Toda vila, toda cidade que você visita na União Soviética, agora Rússia, tem um memorial onde as pessoas vão e depositam flores o tempo todo. Não é um desses memoriais esquecidos. É um verdadeiro memorial onde as pessoas depositam flores, onde elas visitam, onde recordam e refletem. Eu estive em Moscou em maio, no dia da vitória. Eu vi o desfile. E no Ocidente chamam a isso de propaganda. Não é propaganda. Você tem que estar na multidão e sentir a energia da multidão, o orgulho que eles têm, não só a exibição militarista, mas o orgulho de que esta foi a derrota dos nazistas. Dia da vitória, dia da vitória. Nós no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, não entendemos isso porque quando nossos rapazes voltaram para casa e marcharam no desfile da vitória, eles marcharam por cidades que não foram tocadas pela guerra. Nós voltamos para casas e cidades e vilas intocadas pela guerra. Intocadas pela guerra. O país inteiro deles foi arrasado. 27 milhões de pessoas foram mortas. E isso está no DNA deles. E temos que entender isso. Temos que entender que o povo russo nunca cederá. Eles nunca recuarão, especialmente quando a causa é justa e a causa é correta. E eles conseguem suportar uma dor que é humanamente inimaginável. Eles não querem. Eles amam a vida como... Sabemos disso, Garland. Os russos amam a vida tanto quanto nós e de muitas formas, até mais, porque eles compreendem o motivo de sua existência, qual é o verdadeiro valor da vida. Mas, meu Deus, precisamos ser tão profundamente gratos por os russos serem quem são, porque se eles fossem como eu, estaríamos completamente perdidos. Estaríamos fundamentalmente lixados, porque se os russos tivessem o meu ponto de vista e a minha forma de pensar, mesmo acreditando na paz e na diplomacia tanto quanto eu, se me provocarem, terão uma briga. Os russos não querem lutar, mas se os fizerem lutar, vão perder. Só estou a dizer. Sim, a Ucrânia teria desaparecido logo, né, no primeiro dia. Felizmente, isso não aconteceu. E prevejo que mais cedo ou mais tarde a Ucrânia, na prática, será como a Chechênia. Será exatamente isso, porque quando toda essa situação acabar, ninguém mais conseguirá ajudar a Ucrânia a não ser a Rússia. Sabe, eu ainda me lembro do primeiro, em fevereiro, foi alguns dias depois da guerra, e o Scott estava no nosso programa em Washington, D.C., num programa de rádio, e ele disse, nunca me esqueço disso, e eu desde então, eu meio que me baseei nisso. Ele disse, nenhum desses regimes na Europa vai resistir depois disso, nenhum deles. E de volta já se foram todos, exceto talvez Macron, mas eles estão todos. Quando isto acabar, porque pense bem, por que temos que fazer isso e sofrer? Porque se eles vencerem, eles vão para a Polônia e para a Halle e para o Canal da Mancha. Sabe de uma coisa? Tá ficando óbvio agora. Tá ficando óbvio. Eles nem conseguem mais fingir isso. Eles nem conseguem mais dizer isso. Esse tipo de jogo não funciona mais. Eles não têm absolutamente nada. Nesse negócio, sim, temos que nos rearmar para estarmos prontos para lutar contra os russos até 2030. Eles nem estão mais dizendo isso porque sabem. O melhor que podem fazer é, acho que vamos parar de comprar gás russo, o que é completamente estúpido. Mesmo assim, eles vão acabar comprando gás russo. Sim, claro. Desculpem, pessoal, vocês estavam errados em tudo. É interessante, Garland, você mencionou a Chechênia. E eu ia tocar neste assunto no final do programa, mas vou mencionar agora. Garland e eu estamos planejando ir para a Rússia em março. Então... não podemos continuar sem a sua ajuda, mas uma das coisas que vamos fazer é... vamos para a Chechênia. Agora, não vou revelar todos os detalhes da pauta, mas a razão pela qual estamos indo para a Chechênia é para explorar a mesma questão que a Rússia, que Garland mencionou.
como a Chechênia e a Rússia chegaram onde estão hoje, sabendo que travaram duas guerras tão horríveis? Bem, uma começou em 1993 e a outra começou no final dos anos 90, indo até 2005. Bem, e estamos falando do tipo de guerras em que coisas horríveis aconteceram em ambos os lados. O tipo de guerras que geram emoções que, em teoria, deveriam levar gerações para cicatrizar. Como eles passaram disso para a situação atual, basicamente de 2000 ou 2005 até 2025, 20 anos, como eles chegaram ao ponto em que os chechenos são alguns dos súditos mais leais da Federação Russa. Bem, sabe, e a Chechênia foi totalmente reconstruída. Como chegamos a esse ponto? Porque para todas as pessoas que andam por aí a vomitar coisas sobre a Ucrânia, a falar sobre o nível de ódio que existe, e há pessoas do lado russo a dizer a mesma coisa, quer dizer, o termo é usado cada vez mais e mais e mais, e não é um bom termo. Bem, sabe, e há ódio, e os ucranianos, claro, estão a ser massacrados e a sofrer, e vai haver ressentimento. Meu Deus, você viu como Grozny estava em 2002? Parecia Gaza, arrasada, destruída, nivelada, e outras partes da Chechênia pareciam-se com aquilo. Olhe para Grozny hoje totalmente reconstruída, é como Las Vegas em termos das luzes e de tudo mais. Uma cidade pacífica, pessoas andando nas ruas, pode ir a Chali e as outras áreas onde houve combates pesados, onde os aldeões de lá fazem parte de clãs que acreditam em vingança de sangue. E se você matar um dos filhos deles e um dos seus, sabe, homens, eles vão caçar a pessoa para sempre. Quer dizer, você ainda vê nos cemitérios uma certa bandeira hasteada que diz, a pessoa aqui embaixo ainda não foi vingada. E você fica tipo, ops, esse vai ser um dia ruim para alguém. Sabe? Porque eles levam essa merda a sério. Eles são muito sérios. Mas há paz hoje entre a Chechênia e a Rússia. Como eles chegaram lá? Porque essa é a fórmula que precisa ser capturada. E então Garland e eu vamos tentar capturar isso. Vamos lá e vamos tentar capturá-lo, tentando trazer de volta para vocês, tentando educar as pessoas. Mas, não acontece sozinho. Temos essa grande visão. Agora precisamos cumprir a visão. Para fazer isso, precisamos de ajuda. Então, por favor, vá àquela página de doação ali e faça uma doação. E também temos outra, é uma viagem em duas partes. Uma das partes é a Chechênia. A outra parte não posso falar sobre ela agora, porque, sim, não é uma garantia de 100%. Temos duas opções e ambas são absolutamente incríveis. E estamos esperando para ver qual se facilita. Mas, novamente, será tão legal quanto ir para a Chechênia, embora ir para a Chechênia seja uma das coisas mais incríveis do mundo. E também será... mas se vocês querem que esta viagem aconteça, e ela vai acontecer, mas, sabem, temos que arcar com as despesas. Temos que pagar por tudo. É isso que é o jornalismo independente. E como nem eu, nem o Garland temos patrocinadores corporativos ou recursos financeiros próprios, precisamos da vossa ajuda. Então, sabe, Garland mencionou, sabe, o modelo checheno é um modelo importante, é um modelo essencial para entender como é um caminho potencial para a paz pós-conflito na Ucrânia. E acho que quanto mais as pessoas entenderem, sabe, de novo isso, minha filha foi para a Universidade de Georgetown, ela estudava, sabe, os assuntos do Cáucaso, o Cáucaso do Sul, mas também as pessoas caucasianas, sabe, o objetivo dela era ser uma oficial do serviço estrangeiro, para servir no Departamento de Estado. Sabe, para ser diplomata é preciso ser especialista, então ela fez seu mestrado no Instituto de Relações Exteriores em Georgetown, especializando-se em assuntos russos e caucasianos. Ok, eu a trouxe comigo para a Rússia em dezembro de 2023, janeiro de 2024. Além de poder ver a Rússia e experimentar, sabe, o que é um Natal ortodoxo. Ela é ortodoxa. Experimentar o que é um Natal ortodoxo, o que é um Ano Novo ortodoxo. E como um país ortodoxo celebra essas coisas, o que foi muito espiritual para ela. Eu a levei para a Chechênia, onde ela teve a oportunidade de almoçar com Ramzan Kadyrov, o líder da República Chechena. Ela pôde conhecer Apti Alaudinov. Ela pôde conhecer Adam Delimkhanov. Ela pôde conhecer Lord. O Lord ele agora é primeiro-ministro. Naquela época ele era apenas Lord. Um sujeito impressionante. E ela teve a oportunidade de conhecer o povo checheno. Eles são tão gentis. Eles organizaram, eles têm o Teatro Nacional Checheno. Eles fizeram uma apresentação especial só para nós.
só para nós. E depois fomos convidados para o palco e colocaram uma daquelas capas sobre os meus ombros e fizemos dança chechena. Esse é um vídeo que jamais será mostrado em público. Mas eu fiz meu discurso infame, famoso, ou o que quer que seja, diante de 25 mil soldados chechenos. Mas foi uma experiência única, onde ela desenvolveu percepções aprofundadas sobre a região que estava estudando. Que ela voltou para Georgetown e os colegas dela estavam enviando mensagens de texto dizendo para ela se matar, para cometer suicídio. Eles estavam dizendo para a escola expulsá-la do programa, que ela era uma vergonha. Envergonhado de quê? Primeiro, ver com os próprios olhos o que é a realidade para que possa incorporá-la nos seus estudos. Mas veja bem, Georgetown, supostamente a principal instituição acadêmica para o serviço estrangeiro, eles não querem isso. Eles não querem saber a verdade. Eles não querem saber a realidade. Eles querem incutir em todos a mesma temática da CIA e do Departamento de Estado, de russofobia, de que tudo é mau na Rússia e, pelo amor de Deus, ninguém na América quer saber a verdade sobre a Chechênia. Ninguém na América quer realmente saber a verdade. E todas as pessoas que escrevem sobre isso não sabem absolutamente nada a respeito. Tive a honra e o privilégio de ir lá 2 vezes. Vamos ir lá uma 3ª vez. E, sabe, eu aprendo sempre algo de novo, cada vez que visito aquele lugar. E é fundamental que consigamos capturar isto. Bem, sabe, eu já fui lá 2 vezes e tentei capturar, talvez eu precise de ajuda, é por isso que estou trazendo Garland, outro jornalista, para trazer outro par de olhos e ver isso. Mas quanto mais pudermos educar as pessoas sobre a realidade da Chechênia, mais as pessoas perceberão quando eu falar sobre o milagre checheno do que estou falando. Porque é um milagre e tanto ir de onde estavam para onde estão. É um milagre. É um milagre de liderança, tanto chechena quanto russa. Mas é um milagre do espírito e da humanidade do próprio povo, do povo checheno, que é fundamentalmente mal compreendido no Ocidente. E é por isso que é essencial que nós vamos lá e é essencial que vocês nos ajudem a ir lá. Então, enfim, essa foi a minha apresentação. Desculpe, Garland. Bem, pessoal. E claro, aí está de novo. É só ir a scottreader.com e lá está a página dele. Vamos falar disso um pouco mais com tudo o que ele faz, que ele tem. Mas aqui no canto direito tem as doações. Bom, e podem, há várias formas de doar e de ajudar. E, sabem, ajudar o Scott com o seu trabalho tão importante que ele está a fazer. Sabe, a última coisa que direi é esta. O desenvolvimento. Um trabalho importantíssimo que fazemos, Garland. Sim, fazemos. é o que estamos a fazer. É algo de grande importância. Sabe, as pessoas, sabe, a gente sempre está falando sobre a Rússia e eu ouvi muitas coisas sobre a Rússia, mas só depois que eu fui lá e a vivenciei, só depois que eu encontrei o povo russo, conversei com as pessoas, só depois que eu participei de painéis e respondi a perguntas. Sabe, fizemos este painel em São Petersburgo. Agora, eu não sabia o que esperar, sabe? Estávamos lá e havia toda essa gente, sabe? Tinha o Scott e eu, sabe? Um fuzileiro naval e um ex-fuzileiro e um policial, e tinha toda essa gente com, sabe? Todo tipo de siglas atrás do nome, economistas internacionalmente renomados e toda essa gente, certo? Altos funcionários do governo, acadêmicos, o ex-ministro das Relações Exteriores da Áustria, eu e o Scott estávamos sentados lá e eu pensei, bem, acho que vou só ficar aqui no canto e ouvir. Não foi bem assim. Eles estavam, tipo, eles nem queriam conversar. Eles estavam tipo, Garland, Scott, as pessoas na plateia, elas queriam saber, então eu me senti mais à vontade e eu pensei, bem, que inferno, sabe, eu nunca fico sem palavras, mas quando percebi que essas pessoas são intelectualmente curiosas e não se importam que eu não tenha um PhD em relações internacionais de Georgetown, isso meio que torna as coisas melhores. Eles querem ouvir, ok, este é um americano, estes são americanos, o que eles têm a dizer, e a sala inteira, nesta instituição acadêmica internacionalmente conhecida que existe há centenas de anos, estava na ponta da cadeira. O que Garland e Scott vão dizer? E eu percebi, uau, sabe, essas pessoas são intelectualmente curiosas, e elas realmente querem saber o que nós estamos, elas querem saber o que vocês estão pensando, as pessoas no chat. Eles querem saber como você se sente. Foi uma experiência excepcional e me ensinou muito sobre as pessoas, o povo russo. Não, olha, essa tem sido a minha experiência durante todo esse tempo, sabe, eu vim para a Rússia depois de 30 anos, de volta em maio de 2023, e foi uma experiência reveladora, mas de muitas formas ela se assemelhava à experiência que tive quando a Rússia era a União Soviética em 88, 89 e 90.
Você sabe, nós realmente não merecemos, lamento muito ter que dizer isso, mas nós não merecemos o status que nos é concedido. Quer dizer, quando você coloca americano atrás do nome de alguém, Garland Nixon, americano, Scott Ritter, americano, as pessoas querem muito ouvir o que você tem a dizer, porque elas têm uma grande curiosidade sobre a América. Era a mesma verdade lá na União Soviética. Quer dizer, nós fomos a Votkinsk, que era uma cidade fechada, onde literalmente nenhum estrangeiro, a não ser prisioneiros de guerra alemães, tinha estado. E os prisioneiros alemães estavam lá para construir os edifícios, sabe, reformar a cidade, e depois eles caíram fora dali. Mas é precisamente aqui que eles fabricam mísseis balísticos intercontinentais. Não permitem a entrada de estrangeiros nesta cidade e nós vivíamos no meio deles. Antes que construíssem nossas moradias, ali, ao lado da fábrica, nós ficamos hospedados num hotel. Um hotel que havia sido convertido bem no coração de Votkinsk. Quando nos levantávamos e podíamos andar pela cidade, tínhamos uma área onde podíamos caminhar, podíamos fazer compras, podíamos conviver com as pessoas, éramos cidadãos de Votkinsk. E era curioso, porque quando nos viram pela primeira vez, quer dizer, literalmente, um dos miúdos, sabe, tínhamos uma relação com a escola número 10, creio eu, e eles disseram, onde estão os vossos chifres e onde estão as vossas caudas? Porque nos disseram que vocês são o diabo. E nós, nos disseram o mesmo sobre vocês. Mas sabe, aprendemos a ser gente. Mas eles começaram a fazer perguntas sobre quem somos, o que a nossa opinião importava. Eles se importavam com o que pensávamos. E, como você disse, não era preciso ter, sabe, Michael McFaul, PhD, professor de Stanford, por trás de você. Tudo o que você tinha que fazer era dizer, eu sou americano. Sério, de onde você é? Eu sou de, Nova York. Nossa, como é a vida lá? Eles são curiosos, eles só querem saber. E isto é incrível, porque neste momento eles estão a lutar com esta coisa chamada Estados Unidos da América, que os está a ameaçar com a sobrevivência existencial, que está a falar em estrangulá-los até a morte economicamente, que está a promover uma guerra que, está por trás do conflito checheno. Os russos sabem quem trouxe os wahhabis. A CIA, e eles sabem o porquê para derrubar a Rússia. Eles sabem de tudo isto, e então eles veem tudo isto, ouvem falar da América, e depois encontram-nos. E eles ficam tipo, ok, onde estão os seus chifres? Onde está a sua cauda? Sabe, sobre o que é que vocês costumam pensar? E é tão essencial que eu, a Garland e outros nos dirijamos para lá, porque nós damos um rosto humano, aquilo que de outra forma não é uma máscara muito agradável. Sabe, os russos olham para os Estados Unidos e não veem coisas boas. Os russos, estão percebendo que Hollywood é uma grande mentira, porque os russos costumavam assistir aos filmes de Hollywood e diziam, aquilo é América. E agora eles estão percebendo que aquilo é só falso, que é apenas uma história, que não é real. É um final de Hollywood, um final americano. E a realidade é bem diferente, porque sentiram as consequências disso. Vivem numa nação que tem sido sujeita a sanções por 4 anos, ou até mais, desde 2014, até mais, porque não gostam de Vladimir Putin. Sabe, sentir o aperto econômico, sabe, sentir a dor quando as coisas explodem e os vossos filhos voltam para casa num caixão porque outro país não vos quer deixar viver e sabe, nós não tratamos bem quem chega. Quer dizer, olhe como tratamos a população muçulmana depois do 11 de setembro. Apenas ódio generalizado de tudo que é muçulmano, porque alguns terroristas sequestraram aviões e os jogaram contra um prédio. Mesmo hoje, temos essa islamofobia se espalhando por todo o país. Os russos, sabe, você, sabe, o embaixador Polyansky. Você o conheceu, legal, o cara mais legal, realmente um cara genuinamente legal. Bem, ele foi promovido, ele está em Viena agora, à frente da OCR e de tudo mais. Mas, sabe, ele é o cara mais legal do mundo. E, no entanto, foi tratado como um lixo completo nos Estados Unidos. Nós o tratamos de uma forma horrível. Anatoly Antonov era o embaixador russo. Um verdadeiro especialista em América, amava a América, queria ensinar a América a amar a Rússia. Ele promovia a cultura, intercâmbios culturais e coisas do tipo. E eles o ignoraram, e o menosprezaram, e o humilharam. Quer dizer, nós tratamos os russos horrivelmente, horrivelmente. Bem, mas mesmo no seu pior dia, os russos agirão com reciprocidade. Dirão que americanos não podem comprar, viajar ou fazer isso aqui, mas não encontrará um americano em Moscou que diga que, ao andar pela rua Arbat, os russos o tratam como lixo. Os russos são pessoas amigáveis. Os russos são muito acolhedores. E o mais importante, os russos querem ouvi-los.
Eles se importam de verdade com o que você pensa, com o que você diz. Então, quando Garland e eu estávamos sentados lá em St. Petersburgo, quero dizer, foi uma coisa maravilhosa ter, e até a Karin Kneisel, que é a ex-ministra das Relações Exteriores da Áustria e a diretora do Centro Gorky, ela disse, sabe, ela fez algumas dessas coisas, sabe, com russos, com o público russo, e disse que mal se conseguia 5 alunos para comparecer, e depois de 10 minutos todos estavam saindo ou estavam enterrando o celular. A sala estava lotada de pessoas que queriam muito estar ali porque nós estávamos lá. Não porque fôssemos famosos, mas porque somos americanos, e eles só queriam conversar com americanos. Há uma necessidade desesperada agora na Rússia de tentar dar um rosto humano à terrível realidade em que a América se tornou. E isso fala tão bem dos russos que eles estão tentando buscar a humanidade ao contrário do que nós fazemos, do que eu faço. Eu sou culpado disso. Eu sou de novo. Me empurre e você terá um eu diferente. E meu cérebro vira fuzileiro naval e, não é uma coisa bonita? Não tenho orgulho disso, só estou sendo honesto. Graças a Deus os russos não são como eu. É tudo o que posso dizer. Graças a Deus os russos não são como eu. Sabes, quando estamos quase sem tempo, mas até me perguntaram, tá, como foi Garland? Quer dizer, não há quase nenhuma pessoa negra na Rússia. E eu disse, foi muito difícil porque eu e o Scott não conseguíamos andar um quarteirão sem alguém se aproximar e dizer Scott Ritter, Garland Nixon. Olá, posso tirar uma foto com você? Eu disse, então sabe, você realmente não consegue fazer nada porque há um russo a cada 1,5 metros que quer tirar uma selfie com você. Eu não sabia que eles sabiam quem diabos eu... Bem, na verdade, eles sabiam quem era o Scott e diziam, esse é o cara do vídeo com o Scott. Então sabemos quem você é também. Eles tipo, nós conhecemos o Scott, você é o cara do vídeo. Eles dizem, bem, este é o programa dele. Pois é. Então, de qualquer forma, antes de irmos, gostaria apenas de lembrar a todos que podem visitar scottritter.com. E claro, quando você for a scottritter.com, ele te levará ao Substack dele. E ele tem todo tipo de conteúdo, Ritter Rants e também o Trump Watch, o Russia House. Tem muita coisa. O Russia House, vai lá, tem muita coisa boa lá. Há uma quantidade enorme de entrevistas que ele fez. E eu estive envolvido em algumas delas em Moscou. Mas quero dizer, pessoas russas de muito alto escalão, seja no governo, na cultura e assim por diante. Coisas fantásticas. Vocês vão adorar, vão aprender muito só de dar uma olhada nessas entrevistas. E claro, como o Scott disse, cliquem no botão de doação. Você tem que, se você puder de alguma forma se envolver e ajudar, então certifique-se de doar e você pode ajudar a financiar a próxima viagem à Rússia. Muito obrigado a todos. Scott, muito obrigado. Certamente agradeço. Valeu, Garland. Bom dia. Certo. Falo com vocês em breve, certo, pessoal? Só um obrigado a todo o pessoal do meu Patreon e PayPal e tudo mais. E não se esqueçam, eu tenho uma, para aqueles com a mentalidade de correio normal, que ainda há muita gente, eu tenho uma caixa postal para onde podem enviar o que quiserem dentro do razoável. Muito obrigado. É isso.